Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é 15 de maio de 2019. Gente, tá um zum aí rolando que a esquerda está se preparando para cavar o impeachment de Bolsonaro. E o engraçado é que eles querem cavar o impeachment de Bolsonaro em cima das ações que eles disseram que Dilma Rousseff era inocente. Querem fazer Bolsonaro cometer esses atos, obrigá-lo a cometer esses atos, para depois pedirem o impeachment. E aí, em outras palavras, vão assumir que Dilma Rousseff era culpada, né? Quer dizer, para vocês verem, até para eles culparem alguém, eles têm que assumir um crime que eles cometeram, que dizem que não cometeram. Mas vamos embora. Bom, comenta, compartilha, se inscreve, dá aquele like bacana, maroto, ajuda a gente. 16 de maio de 2019. Vamos à matéria. A esquerda golpista, o sonho do impeachment de Bolsonaro e a posição dos militares. Vamos lá. Que ilusão achar que conseguirão o impeachment de um governo integrado por militares e eleito pelo povo. Não passa pela cabeça das pessoas que os militares deixaram de dar um golpe militar várias vezes durante os últimos anos, quando o povo implorava nas ruas pela intervenção. Lembram da saída da Dilma e das greves dos caminhoneiros? O povo pedia para o exército assumir o poder e eles ficaram calados, sem mexer um dedo, deixando o caldeirão ferver para ver se o povo aprendia em quem não votar. Bom, isso aqui a gente lembra, todo mundo lembra dessa situação, né? Quando Dilma estava sendo impeachmentada, aquela rebuliço toda, as pessoas pedindo, né? Todo mundo pedindo aí uma posição dos militares, inclusive o Vilas Boas, né? O Coronel Vilas Boas, eu não estou lembrado. Acho que é Coronel Vilas Boas, né? Não estou lembrado agora. A patente, eu não estou lembrado. Mas enfim, ele deu uma declaração aí, né? Que assustou, abalou as bases da esquerda. Parecia um monte de barata correndo para todos os lados, né? E todo mundo pediu uma intervenção militar no Temer, quando teve aquele problema com os caminhoneiros, né? Eu cheguei a achar que os militares iam fazer alguma coisa ali, porque o negócio estava feio, né? E aquilo ali já comportava, já dava direito à ação militar, porque a lei e a ordem já tinha ido para o saco há muito tempo. E essa é uma das cláusulas que dá direito ao exército a agirem, né, com a intervenção militar. Lá no artigo 142 da Constituição. Depois você entra lá, dá uma lidinha. Eles podiam ter pego o poder à força naquela época, mas isso não seria bom economicamente por conta de sanções de outros países. Ninguém queria um país quebrado, igual a Venezuela, mas eles sabiam que aquela indignação seria transformada em votos e que a porta seria aberta democraticamente. Veja só que interessante, gente. Eles tiveram a oportunidade, tiveram apoio para tomar o poder do povo, né? Tomaram o poder, assim, apoio do povo para tomarem o poder. Eles tiveram. E vocês veem que eles não o fizeram. E tinham base na Constituição, mas não o fizeram. Eles permaneceram quietos. Diferente do PT, né? Que o povo elegeu um governo e ainda assim o PT parece que não percebeu que as eleições acabou e agora brigam de todas as formas para derrubar o governo de Bolsonaro. Fazem de tudo para derrubar o governo. Eles querem a todo custo, de toda maneira, derrubar o governo do presidente Bolsonaro. Agora por quê, gente? Porque Bolsonaro está cortando mal pela raiz. E aí esse é o problema, que a raiz está nos políticos. A corrupção está no político, e é ali que Bolsonaro está pegando. Então tem razão eles enlouquecerem mesmo. Já eleitos, eles mexeram em tudo, são provocativos, sabem quais assuntos acertam o tendão de Aquiles dos poderosos, e eles fazem o que... Eles fazem o quê? Peraí, não entendi aqui. Eles fazem o quê? O que falam. Ah, sim. Mexem no vespeiro mesmo. Para quem ainda não entendeu, comece a perceber como eles agem. Primeiro eles mudam as coisas com medidas provisórias, mostrando o que deve ser feito. Depois deixam os opositores rasgarem a própria máscara e mostrarem quem está a favor do povo e quem está com medo de ser engolido pelas mudanças.
Isso está bem claro, né? As medidas provisórias que Bolsonaro lançou e as inúmeras tentativas do PT, do PSOL e outros aí tentando derrubar, né? Bolsonaro fez o decreto lá das armas para dar a possibilidade do cara usar arma. O pessoal tá lá doido no virado no giraia para derrubar esse negócio aí. Mas quer que o Wilson Witzel deixe o bandido andar com fuzil na rua. Que não dá para entender isso. O cidadão com 38 não pode, mas um bandido com fuzil pode, né? É incrível isso daí, né? Tem a questão da reforma da Previdência, que vai cortar os salários, os privilégios dos deputados e senadores, né? E principalmente as aposentadorias especiais, sem contar que vai cair de 20 e poucos mil para 5.800 a aposentadoria de um político, mas é óbvio, eles não querem que isso aconteça. Então tá explicado por que eles são contra. E a máscara está caindo pouco a pouco. Tem o Centrão aí agora, que não quer aprovar, não quer votar, quer fazer de tudo para a medida provisória do Bolsonaro vencer e não ser votada, para que ela perca o efeito, as medidas provisórias, né? E aí nós temos medidas provisórias para desburocratização do Brasil, da parte da economia, né? Que tem pessoas que estão abrindo empresa hoje, querem abrir o seu pequeno negócio, mas não abrem por causa da burocracia. Bolsonaro desburocratizou isso. Isso vai afetar porque vai voltar a ser o que era antes, né? Ou seja, o Brasil vai voltar a ser regido pelos termos que era antes do Bolsonaro assumir. Afinal de contas, os deputados não querem aprovar as medidas provisórias que necessariamente precisam. A economia cresceu um pouquinho, o Brasil mudou um pouquinho, tivemos algumas percas aí, mas por conta de quê? Por causa de uma oposição que, em vez de ajudar o Brasil a andar, está fazendo o contrário, está levando o Brasil para baixo junto com ela. Acham mesmo que eles aceitariam deixar o poder por conta de manobra política de político corrupto? Sem nenhuma palavra, nenhuma ação, apenas iriam em suas salas buscar seus pertences e voltariam para casa chorar em suas camas porque o projeto de mudar o Brasil foi boicotado por deputados. Me dá um único motivo para os militares esquecerem o patriotismo que os move, guardarem suas bandeiras e encaixotarem suas medalhas de bravuras e aceitarem ser escorraçados do poder? Santa inocência, né? Tá aqui a matéria, gente. Isso aqui é um comentário. Só para esclarecer para vocês, tá se formando aí um esquema na Câmara entre deputados do PSOL, PT, PCdoB, se não me falha a memória, PSB também, e uma galera do Centrão. O que eles estão fazendo? Eles estão querendo, primeiro, aumentar de novo os ministérios. Isso vai acarretar num problema, porque vai ter mais gastos. Bolsonaro diminuiu os ministérios já para cortar gastos. Eles querem votar um negócio aí. Primeiro, eles já votaram, né, uns dias atrás aí, uma PL, se me falha, acho que é uma PL, uma PLS, não estou lembrado, que limitava o poder do executivo em cima de algumas decisões. Já tem outra dessa daí, tirando o poder do executivo. Quem é o executivo? O presidente. De cima de algumas outras decisões. Olha só que legal. 16 anos de roubalheira, ninguém se preocupou em mexer com o que o presidente pode ou não fazer. Agora, um presidente que entra e está combatendo a corrupção, cortando o excesso, né? Cortando o que não presta. Ah, não, agora vamos mexer com o que o presidente pode ou não pode fazer. Gente, isso é uma pouca vergonha danada. Aí estão querendo aumentar os ministérios. Por que eles querem aumentar os ministérios? Porque o Bolsonaro vai ter que gastar mais. Eles querem obrigar o presidente Jair Bolsonaro a entrar nas pedaladas fiscais como Dilma Rousseff. Por isso que eu falei no começo aquilo ali. Né? Eles querem fazer o Bolsonaro ser obrigado a pedalar. Preste atenção. Diferente de Dilma que pedalou, né? Por idiotice, eu não sei por que foi, mas eles querem obrigar Bolsonaro a pedalar. E aí é onde está o X da questão. Fazendo com que Bolsonaro cometa esse erro, aí eles vão pedir o impeachment. Aí nós temos um problema. Primeiro, se Bolsonaro ser obrigado a fazer isso e fizer eles pedir o impeachment, aí eles estão praticamente assumindo a culpa da Dilma. Preste atenção, para eles culparem Bolsonaro, eles têm que assumir que Dilma não era inocente. Para vocês verem como eles são. E segundo, gente, eles estariam forçando o presidente a fazer isso. Porque o Bolsonaro vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, vai ter que recorrer.
E aí não vai ficar meio que sem saída. Eles estão tentando chantagear o presidente de todos os jeitos para o presidente abrir mão das coisas. Para voltar para o tomar lá da cá. Para entrar na questão do ajeitadinho, do arrumadinho. E o presidente não quer. Porque o presidente prometeu que esse negócio acabou. E ele está cumprindo. As medidas provisórias estão vencendo. Se vencer, isso é uma perca para o crescimento do Brasil. Eles precisam votar e aprovar essas medidas provisórias para terem efeito de lei. Então, em outras palavras, o Brasil não vai para frente porque a esquerda não quer. E ela está empenhada não em governar, mas em derrubar o governo. Abram o olho de vocês. A esquerda está empenhada em tentar fazer de tudo para dar um golpe no Brasil. O impeachment de Dilma não foi um golpe, mas o impeachment de Bolsonaro, esse sim será um golpe. E sabe por que será um golpe? Porque, primeiro, eles estão armando todo o esquema para isso. Eles não estão lá na Câmara procurando criar projetos, leis para beneficiar o Brasil, não. Eles estão lá armando estratégias para derrubar o governo. Isso se chama golpe. Isso se chama golpe. Isso sim é um golpe. Eles criticam tanto golpes, mas eles é quem querem aplicar um no Brasil, né? Enfim. Mas vamos torcer, gente, para que o nosso presidente, aliado aí com os militares, possam evitar esse golpe. E eu vou ser sincero para vocês. Entre o PT no poder e os militares, eu prefiro uma intervenção militar. Podem falar o que quiserem. Eu prefiro uma intervenção militar do que o PT no governo. Você pega, por exemplo, o Paraguai. O Paraguai teve uma intervenção militar. Tirou lá o presidente, deu uma bicuda no presidente safado que estava lá. Assumiram o poder, fizeram eleições, um presidente assumiu, acabou. Honduras tinha um presidente também, meio pilantra também, estilo petista. Os militares foram lá, deram uma bota nele, tiraram o cara. 6 meses depois fizeram uma eleição novamente. O novo presidente foi eleito e o país está andando de volta. Se é para ter o PT no poder, eu sou o primeiro a chamar os militares para o poder. Pode sentar na cadeirinha do presidente, tomarem de conta, fechem o Congresso, fechem o STF, fechem tudo. Agora, PT na presidência, PSOL na presidência, PCdoB na presidência, PSB na presidência, eu prefiro intervenção militar. Antes do impeachment, eu peço intervenção militar. Vou ser o primeiro a chegar aqui. Gente, vamos pedir intervenção militar. Porque é melhor você ter um governo militar honesto do que um governo petista desonesto. Na época do governo militar, nós não vimos corrupção como nós vimos no governo Lula e Dilma e Temer. Bolsonaro entrou agora, está fazendo uma limpeza. E o PT está mentindo, distorcendo, fake news, o raio que o parta no desespero. Enfim. Canal Brasil Notícias. Fui.